Boa noite para você. A polícia encontra o corpo da adolescente que estava desaparecida em Corumbá. A chuva ainda não afastou o perigo das queimadas em Mato Grosso do Sul. E veja também. A opinião de representantes da Segurança Pública e da Justiça sobre a lei do abuso de autoridade. O presidente tem até a próxima quinta-feira para decidir se vai sancionar ou não a lei. Além de responder a perguntas de ouvintes, o governador Reinaldo Azambuja, que deu entrevista hoje na rádio Morena FM, garantiu o pagamento do 13º e falou de privatização de empresas públicas. A gente começa falando do drama de uma família de Corumbá. O corpo de uma adolescente que estava desaparecida foi encontrado hoje. Daniele Pereira Magalhães tinha 17 anos e um futuro pela frente. Uma vida inteira interrompida por uma morte brutal. O corpo da adolescente foi encontrado num terreno baldio em Corumbá pela Polícia Civil. Segundo o boletim de ocorrência, com ferimentos de arma de fogo, perfurações e cortes. A bisavó conta que a família procurou a polícia e registrou o desaparecimento da jovem no dia 29 de agosto. A mãe trabalhando, o pai trabalhando, e ela ficou em casa com a irmã cuidando. Uma mulher que foi chamar ela. Aí ela disse que foi na praça, falou para ela que ia na praça, chegou lá, o carro pegou. Entrou no carro e saiu, um carro preto. Com essa única informação de que a menina teria embarcado num carro preto, o que a família realmente espera é que os fatos sejam esclarecidos. O caso da Daniele já foi encaminhado aqui para a primeira delegacia da Polícia Civil de Corumbá para que as investigações continuem. E foram encaminhados para a Polícia Civil de Dourados os adolescentes indígenas suspeitos de estuprar e matar uma jovem na aldeia da cidade. São 6 menores entre 12 e 17 anos. O crime foi no domingo. A vítima, Carolina Espíndola, tinha 21 anos. Notícia boa agora de economia. Levantamento da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul mostrou que o setor está mais confiante. Em 2017, essa empresa de processamento de vidro demitiu 40% dos funcionários. Ainda hoje trabalha com um número de colaboradores bem abaixo da capacidade. Mas as coisas estão começando a mudar, para melhor. A médio prazo, esse país seria uma das maiores potências do mundo. Pode acreditar nisso. Se fizerem o que deve ser feito. Primeiro, eu tenho que voltar à minha capacidade produtiva. Depois, a gente pensa no investimento. Confiança foi um dos fatores que ajudaram a revelar um número importante para a indústria de Mato Grosso do Sul. Segundo o radar industrial da Fimes, o índice geral de desempenho do setor atingiu, em julho, 57,4 pontos. O melhor resultado dos últimos 23 meses. O segundo melhor da série histórica, criada em 2015. O levantamento retrata o nível de atividade do setor e leva em conta emprego, investimento, produção industrial, utilização da capacidade instalada e a confiança do empresário. Ele é um indicador de atividade. Então, naturalmente, quando ele apresenta uma evolução, a gente tem a seguinte leitura: houve uma melhora, uma evolução do nível de atividade da indústria. Nesse caso, desse mês, agora o último, houve uma melhora em todas as variáveis, com destaque para a variável relacionada à produção, ou seja, um número maior de empresas reportaram aumento da sua produção. Para a Federação das Indústrias, ainda é cedo para dizer se o dado traz alguma certeza, mas que ele traz um gás para o setor, isso traz. Caso a gente tenha aí a reprodução desse último resultado, que é o aumento da produção, o aumento da utilização da capacidade instalada, somado a esse otimismo, naturalmente isso pode se reverter num futuro em mais investimentos e mais contratações. Bom momento para a indústria e para outros setores também que têm vagas abertas neste começo de mês. O Alisson Mariuyama vai explicar para a gente quantas oportunidades a Fundação do Trabalho está oferecendo. Alisson, boa noite. Oi, Lucimar, boa noite para você, boa noite a todos. São quase 600 vagas para todo o estado. Desse total, 428 estão no interior do estado. Dourados com 89 vagas, Itaquiraí com 79 e Costa Rica com 45 vagas são os municípios no interior que têm mais oportunidades. Aqui na capital são 170 vagas.
Entre elas, oportunidades para açougueiro, costureira, vendedor, mecânico, entre muitas outras. A Funtrab, em Campo Grande, fica na rua 13 de maio, 2773, no centro. Para ter acesso a essas oportunidades, é preciso apresentar os documentos pessoais, como RG e CPF, e, claro, a carteira de trabalho. Lucimar. Que bom trazer notícias assim no começo do mês. Obrigada, Alisson. Vamos agora para Dourados. A dança das cadeiras continua na Câmara de Vereadores da cidade. 2 suplentes reassumem os cargos. Daqui a pouco, eles vão substituir os vereadores presos durante uma sessão na última sexta-feira. Vou chamar ao vivo Carlos da Cruz, que explica para a gente. Carlos, boa noite. Oi, Lucimar, boa noite para você, boa noite a todos. Os suplentes Marcelo Mourão, do PRB, e Marinisa Mizoguchi, do PSB, assinam daqui a pouco o termo de posse aqui na Câmara de Vereadores e substituem mais uma vez Pedro Pepa, do Democratas, e Cirilo Ramão, do MDB. Pedro Pepa e Cirilo Ramão foram presos na última sexta-feira durante uma sessão aqui na Câmara de Vereadores, depois de uma decisão da Vara Criminal de Dourados. Ontem, eles foram soltos após conseguirem um habeas corpus no TJMS. O desembargador que assinou a liberação também definiu que Pepa e Cirilo continuem afastados dos cargos de vereadores e não mudem de endereço sem uma autorização judicial. Pepa e Cirilo tinham voltado aqui para a Câmara de Vereadores há menos de 2 semanas. Os 2 vereadores afastados foram presos na Operação Cifra Negra, realizada no fim do ano passado pelo Ministério Público, que apontou supostos esquemas de fraudes em licitações. A presidência da Câmara disse que essa dança das cadeiras não atrapalha os trabalhos aqui na Casa de Leis. A gente entrou em contato com a defesa de Pedro Pepa e Cirilo Ramão, mas o advogado disse que por enquanto não vai se pronunciar. Lucimar. Obrigada, Carlos. Em entrevista na Morena FM, o governador garante o pagamento do 13º salário e ainda a repercussão da lei que promete mais rigor para punir abuso de poder. Assuntos a seguir. O governo garante que vai terminar o ano com os salários em dia e o pagamento do 13º dos servidores. Foi durante o Primeira Página, o Jornal da Manhã da Rádio Morena FM. Reinaldo Azambuja respondeu as perguntas interagindo com os ouvintes. Foi a primeira entrevista no Primeira Página, o programa de notícias que começa às 6h30 da manhã na Morena FM. O governador Reinaldo Azambuja respondeu às perguntas de ouvintes. O José, que quer saber se no próximo ano vai haver concurso para professores, governador. Nós estamos finalizando, nós fizemos um concurso, abrimos 1.000 vagas. Assim que dar posse aos 76 que foram aprovados, ter que abrir um outro concurso. E o governador também falou sobre a saúde financeira do Estado, que, segundo ele, precisa de ajustes. Eu vejo assim, Mato Grosso do Sul, vindo a Previdência, alguns ajustes que nós fizemos, nós vamos ter um equilíbrio. Não vai ter problema no final do ano para 13º, não terá problemas nos anos. O que a gente espera? Que a economia volte a crescer. A segurança pública foi outro tema. Que a gente fica com o preso do tráfico e o cidadão sul-mato-grossense paga a despesa dele dos presídios, que custa quase 14 milhões por mês. O Estado está na justiça contra a União, querendo que os custos dos presos por tráfico de drogas e contrabando sejam assumidos pelo governo federal. E por falar em gastos, o governador disse que o caminho da gestão pública é a busca por parcerias, a começar pela concessão de rodovias estaduais que podem passar a ser administradas por empresas. E não descartou a possibilidade de privatizar a MS Gás, que é a companhia de gás do estado de Mato Grosso do Sul. O governador disse até que já encomendou um estudo ao BNDES para saber a viabilidade, se é melhor deixar a companhia de gás como uma empresa pública ou passar a administração para alguma empresa privada. Nós saímos de 2.000 consumidores para 10.000, porque ampliou duto, ampliou fornecimento, ampliou mais a distribuição, que é a função da empresa. Então nós temos que aguardar o estudo do BNDES para nortear as ações do governo do estado. Esta semana é decisiva para a lei que pune com mais rigor o abuso de autoridades no Brasil. Hoje o assunto foi destaque no Papo das 6 do Bom Dia MS. Para a Polícia Civil, se for sancionada, a lei do abuso de autoridade pode prejudicar o trabalho de investigação. Segundo o delegado-geral, o texto dá brecha para muitas interpretações. Quando você pega de forma muito genérica qualquer ação que possa ser interpretada como abuso de poder,
isso coloca todo mundo numa vala comum e realmente vai dificultar o trabalho, principalmente da Polícia Investigativa. O projeto de lei torna crime situações como obtenção de provas por meio ilícito, prisão sem amparo legal, condução coercitiva sem comparecimento anterior ao juízo, uso de algemas quando não há resistência à prisão e invasão de imóvel sem determinação judicial. O texto prevê, em alguns casos, até pena de prisão para as autoridades. O projeto de lei está sendo analisado pelo presidente Jair Bolsonaro desde a segunda quinzena do mês passado. Ele tem até a próxima quinta-feira, dia 5 de setembro, para decidir se vai aprovar e sancionar a lei ou então vai vetar parcialmente ou integralmente o projeto. O assunto foi tema do Papo das 6 de hoje no Bom Dia MS. O procurador-geral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul falou sobre os prejuízos ao trabalho da instituição caso a lei entre em vigor. Às vezes, funcionários públicos têm conhecimento de atitudes praticadas por aquelas pessoas que ali trabalham, mas não querem se identificar e comunicam aqueles fatos ao Ministério Público. Com base naquela comunicação, nós instauramos uma investigação e apuramos esses fatos. Esse projeto de lei diz, por exemplo, que se o Ministério Público assim fizer, ele estará cometendo crime. A Associação dos Magistrados também é contra o projeto. Para o presidente da Amansul, as mudanças não vão prejudicar somente as instituições. Os profissionais envolvidos no sistema de justiça, juiz, promotor, delegado, policial, eles vão ter receio de atuar com uma lei dessa em vigor. Então, eles vão, com o tempo, afrouxando. A palavra é pesada, mas afrouxando a sua atuação pelo receio. E aí, o que acontece? A criminalidade aumenta, a impunidade aumenta, a corrupção aumenta. A chuva aliviou a secura, mas ainda não afastou o risco das queimadas. E olha só onde foi parar um lobinho atropelado no Pantanal. Destaques a seguir. Voltamos com a segunda-feira de festa em Ladário. Carla Salentim está por lá, aniversário. Conta aí, Carla, boa noite. Oi, Lucimar, muito boa noite para você, boa noite a todos. Segundona animada aqui em Ladário, porque a cidade está completando hoje 241 anos e essa comemoração está rolando desde a tarde. Teve o desfile cívico, militares da Marinha, do Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, fizeram um desfile para os moradores, o desfile cívico, o pessoal acompanhou tudo de perto e agora está todo mundo aqui na Avenida 14 de Março, é claro, para aproveitar a noite. São cerca de 30 barracas na praça de alimentação com comidas típicas e depois à noite às 22 horas tem um show nacional com a dupla Jorge Henrique e Rodrigo, lembrando que é tudo de graça, a não ser que as barraquinhas que tem que pagar. Lucimar. Obrigada, Carla. O mês de agosto passou, já choveu em grande parte do estado, mas o risco das queimadas não foi embora. Depois de mais de um mês de estiagem, os campograndenses puderam respirar aliviados. A chuva do fim de semana acabou com a secura do ar. Tá precisando a chuva, né? Melhorou, que eu estava tossindo bastante, o clima muito seco. Tá maravilhoso agora. Agora melhorou bastante. Só que este tempo com umidade alta pode não durar muito, é o que diz a meteorologia. A situação de alerta no estado em relação às queimadas deve permanecer nos próximos meses. A expectativa é que o mês de setembro ainda continue com chuvas abaixo da média. Com chuvas podem acontecer de forma bastante irregular em praticamente todas as regiões do estado. Então, é bem possível que ao longo do mês de setembro ocorra ainda focos de calor, queimadas e todas essas incidências em relação às queimadas. O comitê criado para monitorar as queimadas vai continuar atuando nos próximos meses. Nós estamos ainda numa situação crítica em termos de umidade da vegetação. Ou seja, a gente está extremamente seco. Qualquer aumento de temperatura ambiente, acima de 30 graus, e os ventos, a vegetação está extremamente seca e ela ainda tem risco de grandes incêndios florestais. E as informações do clima, previsão de risco de fogo, são monitoradas em tempo real em programas
como estes aqui, ó. A estratégia é nova e tem como principal objetivo auxiliar órgãos como o Corpo de Bombeiros, IBAMA e Polícia Militar Ambiental na tomada de decisão. Neste programa, por exemplo, dá para ver os indicadores de umidade do ar e temperatura. Neste outro, risco de fogo na região com até 3 dias de antecedência. Os órgãos se reúnem e elaboram um boletim 2 vezes na semana. E as informações ficam disponíveis nos sites das instituições. O coordenador de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul espera contar com a adesão de outros órgãos. A Secretaria de Saúde, por parte do programa Vigilância em Desastre, já foi acionada para participar. Eles já estão se integrando com as ações da sala de situação e é importante a participação no sentido de avaliar os indicadores dos efeitos dessas condições climáticas na população. Para amanhã tem previsão de chuva em algumas cidades, pancadas em Coxim, Três Lagoas e Campo Grande, em Dourados máxima de 26 graus e em Corumbá máxima de 32. Antes de encerrar o MS2, tem a história de um sobrevivente, um lobinho que resistiu a uma viagem de 70 quilômetros, preso entre o para-choque e o motor de um carro. O motorista viajava pela BR-262 e disse que sentiu um impacto no veículo quando passou por Porto Morrinho, mas só ao chegar à garagem de casa em Corumbá, descobriu que havia dado carona ao lobinho. O animal foi resgatado sem ferimentos e solto na Estrada Parque. Tem mais no GUMS. Boa noite para você, bom início de semana.